de São Paulo. Melhores da Gastronomia 2017. Exclusivo no aplicativo Opinapan. São diversas categorias. Melhor restaurante italiano, português, árabe, melhor pizzaria, hambúrguer, padaria e muito mais. Para participar é muito fácil. Baixe o aplicativo Opinapan disponível para Android e iOS e vote nos melhores sabores de São Paulo. Melhores do ano 2017. Realização Rádio Jovem Pan e GoAir Gastronomia. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. Aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todos os ouvintes e aos nossos companheiros do Rio. Vamos ao Rio de Janeiro. Primeiro um alô do nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa! Salve, salve, pessoal. Boa tarde, vamos com tudo. Vamos com tudo, Marcelo Madureira. Já está de volta ao Rio de Janeiro ou ainda em Curitiba? Estou aqui do Rio de Janeiro, no meu quartel-general, pronto para começar mais um 3 em 1. Mas antes, mandar aquele meu beijo para Vera Magalhães, aquele abraço para o Patrick, para o Carlos Andreasa e para o pessoal todo aí que está nos assistindo. Vamos lá? Nossos ouvintes, claro. Bom, gente, vamos então aos destaques da edição de hoje. Presidente Michel Temer diz que a população vai entender o aumento de impostos. Enquanto isso, a Fiesp decide retomar a campanha do Não Vamos Pagar o Pato. Assunto quente aqui no 3 em 1. Lava Jato passa a ter força-tarefa para tratar de investigações referentes ao Odebrecht em São Paulo. Tucanos e petistas estão na mira. Falando em PSDB, o prefeito de São Paulo, João Dória, garantiu a Vera Magalhães, que está aqui comigo no estúdio, que não disputará prévias contra o governador Geraldo Alckmin para concorrer à presidência da República no ano que vem. Do lado petista, o ex-presidente Lula critica a condenação no caso do triplex durante uma manifestação esvaziada aqui em São Paulo. Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, foi hostilizada dentro de um avião. E nesta sexta-feira, aliás, toda sexta-feira, é dia de radioleitura. Qual será o livro, o destaque do Carlos Andreasa? Qual será que é o destaque que ele traz para os nossos ouvintes hoje? Já, já. O 3 em 1 quer saber hoje o seguinte, a pergunta do nosso WhatsApp. Com João Dória rejeitando a disputa de prévias no PSDB, quem se destaca como possível candidato tucano à presidência da República em 2018? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 9317 0620. 11 9317 0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter e, claro, no nosso site aqui da Jovem Pan. Primeiro tema de hoje, a questão envolvendo os impostos, né? E nesta manhã o presidente Temer participou da reunião da cúpula do Mercosul que está acontecendo lá em Mendoza, na Argentina. O encontro marca, né, a entrada do Brasil na presidência temporária do Mercosul pelos próximos 6 meses. Mas, claro que o assunto que repercutiu foi essa questão envolvendo o aumento de impostos. E ele falou sobre isso com os jornalistas. A gente tem um trechinho do que o presidente Temer falou hoje lá na Argentina. Coloca pra gente aí, Wilson. Em primeiro lugar, a meta fiscal que nós estabelecemos. Em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico que pouco a pouco vem vindo. Vocês estão percebendo que aos poucos o crescimento vem se revelando. A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos, né? A população vai entender, Vera? Dificilmente a população vai entender isso, Patrick, principalmente porque para a população fica uma relação muito direta, que foi feita inclusive pelo procurador Deltan Dallagnol nas redes sociais dele, que gasta-se muito com corrupção, gasta-se muito para comprar apoio no Congresso e na hora de fechar as contas se recorre ao aumento de impostos, penalizando assim a população. Pode ser um raciocínio fácil, pode ser um raciocínio não em tudo correto do ponto de vista econômico, mas para a população, essa a qual o Temer se referiu, é isso que vai ficar
Portanto, não acho que ela vai entender. Acho que o presidente está vivendo em auto-engano. Ele pode até recorrer à autoajuda, a técnicas motivacionais para ficar mais animado, mas daí ao auto-engano tem uma distância, né? Porque aí ele soa naíve, soa ingênuo com esse tipo de declaração. Me chamou a atenção pela manhã esse negócio da Fiesp. Eu falei, cadê o pato? Horas depois ele estava lá sendo inflado em todo o seu esplendor amarelo na Avenida Paulista e ia apontar a falta de coerência da Fiesp se assim não fosse, mas eles não têm mais como se desvencilhar dessa pauta. Ficaram muito marcados como uma entidade que combate o aumento da carga tributária, não teria como não fazer críticas agora, apesar do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, ser do partido do presidente. É por isso que a situação, para ele, nesse caso, é difícil de justificar. Ele fala em volta do crescimento econômico, mas, na verdade, aumento de imposto atrasa um pouco o crescimento econômico, porque vai ter repique na inflação, vai ter repique em outros preços, além dos combustíveis. Essa deflação que a gente vem verificando e que o Brasil tinha a chance de terminar pela primeira vez até abaixo do centro da meta, agora já se espera um impacto na inflação, que a gente termine ainda dentro da meta, mas não aquela ideia que estavam falando até de recuar na meta de inflação. Então isso atrasa um pouco esse plano. E quanto ao ajuste fiscal, o próprio PMDB já disse isso aqui ontem, vou reforçar. O próprio PMDB, naquela cartilha Ponte para o Futuro, dizia que não é com aumento de impostos que se deve fazer equilíbrio fiscal. Então o Temer está rasgando o que ele mesmo escreveu há pouquíssimo tempo. Ô, Andreasa, já passo a bola para você. A Vera trouxe essa questão envolvendo o pato aqui da Fiesp, que já está na Avenida Paulista, né? E o presidente Temer também, pela manhã, reagiu a essa retomada da campanha e afirmou que aos poucos todos compreenderão, inclusive a Fiesp. Eu passo a bola para você. Como é que você viu essa colocação do presidente? Aos poucos morre o Brasil, né, Patrick Santos? Você vê que a Vera Magalhães está tão poderosa no pleno exercício de seu jornalismo que ela reclama da falta do pato e em 15 minutos o vagabundo está lá enchendo o pato. O próprio Scaff... O próprio Scaff foi pessoalmente soprar, botou aquela boca imunda no canudo e encheu o pato. O próprio Scaff, que a Vera reclamou com toda razão. Levanta o patinho, Scaff. Tá lá, bonito, né? Custa caro um pato como aquele, tem que inflar, não é isso? Agora, a Vera fez referência ao Deltan Dallagnol, né? Que é o grande influenciador das redes sociais. Meu amigo Felipe Moura Brasil, que tome cuidado no Twitter, porque o Deltan vai tomar o primeiro lugar dele como influenciador. Eu nunca vi nada igual. Parece um senador falando, né? O senador Deltan Dallagnol. É um discurso de senador do PT, do PSOL, de um partido irresponsável como esse. Um discurso que não faz nenhum sentido, sobretudo da boca de um procurador da República. Agora, falando do Temer, que é o que interessa, é evidente que ele sabe que o povo não vai entender, que o povo não vai aceitar, mas em grande medida o povo está anestesiado. O povo não sabe para que lado olhar. O Temer sabe que o povo não entenderá, mas fala que o povo entenderá porque para o Temer pouco importa o povo. O Temer concluirá o seu mandato, como eu digo aqui o tempo todo, graças à Câmara. É a Câmara, não o povo. Ah, mas a Câmara é eleita pelo povo. Sabemos disso, mas a Câmara também não está nem aí para o povo. Então a Câmara permitirá que o presidente conclua o seu mandato se lixando para o povo. Vamos, povo! Você concorda, Madureira? Eu concordo com o Andreasa. Eu acho que o presidente Michel Temer, ele está sendo, mais uma vez, cínico. Como foi cínico na questão lá da gravação do Joesley Batista, e agora ele é cínico novamente, impondo mais esse imposto escorchante à sociedade brasileira, porque ele não tem coragem, não tem estatura para ter a coragem de fazer cortes no setor público, cortes tão necessários, como eu já disse ontem, mas não me canso de repetir, a quantidade absurda de ministérios, a quantidade absurda de cargos comissionados. Ele deu aumento real para o funcionalismo público de 7,6% depois que assumiu a presidência, com um país falido. Então, esse senhor Michel Temer, ele mostra que ele não tem, de estadista, ele não tem nada.
né? Não tem visão pública nenhuma. E ainda fica fazendo o povo brasileiro de palhaço. É que o povo vai compreender. Compreender não, o povo, coitado, não tem nem aqui, não tem como se defender. Como é que o povo vai se defender? Né? Vai não pagar o imposto que já vem embutido nos preços? Né? Porque, como a Vera falou, o imposto em combustíveis, né, ele repercute em toda a carreira, em toda a cadeia produtiva. Então é essa situação que nós estamos hoje. Agora, o pior de tudo é ter que aguentar o presidente Temer com essa cantilena. Muito bem fez o ministro da Fazenda que dormiu, né? Porque isso é conversa para boi. Aliás, é isso que eu ia dormir. Boi e outros animais de chifre. Aliás, coloca. André. Para quem está nos acompanhando pela internet, isso coloca essa cena que o Madureira se referiu, né? O presidente Temer falando e o Meirelles dormindo, aliás, por dois momentos. Né? Ressonando. Bota uma música de Niná também, é bonita. Nossa meta de criar mais crescimentos, mais empregos e mais renda. Quem sabe podemos também trocar fórmulas de trabalho em todos os países. Não acorda, hein? Não acorda. Que coisa horrorosa. Vera Magalhães. Ele ronca, Andreasa? É duro ouvir tanta ladainha e ficar acordado. A verdade é essa. Mas, pessoal, em benefício do presidente Temer, cujo discurso é mesmo sonífero, o Henrique Meirelles está sempre meio dormitando, né? Convenhamos que ele está sempre meio numa câmera lenta. Deu uma pescada. Quem nunca deu uma pescada, minha gente? Quando o chefe fala, né? Quando o chefe fala. Não, eu não, hein? Eu não. Alô, Tutinha. Falou, eu tô ligado. Aqui não. Falou, eu tô ligado. Ô, Vera... Sabe o que eu acho que o Meirelles dormiu? Porque esse caso aí do aumento da alíquota do PiscoFins nos combustíveis foi um daqueles casos em que você vê que os números, eles vão sendo moldados ao sabor das circunstâncias, né? O professor Vila brinca muito aqui com o 0,41, 0,42, mas ele tem razão, porque as primeiras contas... Como é que você chega nesse número ali, né? As primeiras contas era que seria necessário um aumento de 10 centavos na alíquota sobre a gasolina para se chegar no número que você precisa fazer de economia, né, de arrecadação a mais para cobrir o buraco no orçamento. Só que não. O aumento que vai haver é de mais de 40 centavos em cada litro de gasolina ali. 15 a 18 reais num tanque cheio. Então, não é pouca coisa, né? Então, essa equipe econômica ficou ali em cima da perna com aquele caderno, refazendo conta. O Meirelles deve ter passado umas noites em claro até entregar o número que seria necessário num sinal de que estamos longe de atingir algum tipo de coerência, algum tipo de equilíbrio fiscal. É tudo feito na base do improviso. A meta é 139 bilhões de déficit. Exato. 139 bilhões de déficit. Já se fala em 150 bilhões, de fato. Esse aumento aí da alíquota dos combustíveis é para você chegar na meta dos 139 bilhões de prejuízo, déficit, número no vermelho. Ô Vera, o Andreasa trouxe na fala dele que o povo já está meio anestesiado com tudo isso, não deve fazer grandes manifestações. Você tem esse sentimento também? Manifestação ninguém vai sair à rua, eu acho, por um aumento. Não pelo momento, né? Mas talvez pela conjuntura isso venha Tem uma manifestação marcada desses movimentos que pediram o impeachment para o dia 27 de agosto. Eu acho que até lá pode ser tarde. A denúncia contra o Temer na Câmara, por exemplo, tudo indica, e o cronograma indica que deva ser votada antes disso. A previsão é começar a votar no dia 2 de agosto. Se vai obter quórum ou não nas primeiras semanas é uma questão, mas eu acho que até o dia 27 isso já deva ter sido tirado da frente. Então tem de ver contra o que vai ser essa manifestação, que está marcada para mais de um mês a partir daqui. As coisas na política têm mudado com uma velocidade tal que não se sabe contra o que eles vão protestar lá daqui a um mês. Pode ser uma outra coisa que ainda nem sabemos, né? Do jeito que o cenário está mudando muito. Mas realmente as últimas manifestações que se tentou, tanto à esquerda quanto esses movimentos mais à direita que pediram o impeachment, nenhuma delas conseguiu levar muita gente à rua. Então pode ser sim um sinal de que a população está meio anestesiada, esperando 2018 chegar e fazendo contagem regressiva, né? Legal. Bom, gente, um outro tema também. Ô Vera, você entrevistou ontem o prefeito, né, de São Paulo, João Dória. Tava bravo ele. Tava, né? Tava. Eu assisti.
durante o programa, né, que ele tem na internet, chamado Olho no Olho, e em meio a essa conversa sobre cidade, você foi direta, né, ao questionar o Tucano a respeito da disputa, né, de possíveis prévias para a presidência da República contra o padrinho dele, o governador Geraldo Alckmin. O Matheus separou um trechinho dessa conversa. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Eu não disputo com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é um homem que me ajudou, me apoiou, é meu amigo há 37 anos. Eu jamais faria um ato dessa natureza. Olha o vídeo aí, saindo nos últimos minutos. De rebeldia para uma demonstração dessa natureza. Se ele for, prévias com o Geraldo Alckmin, não vou disputar. Não há a menor hipótese. Primeiro, eu não sou candidato a nada para disputar nada. Depois, não me vejo nesta condição. Podemos descartar o Dória para 2018? Não podemos. Uma coisa não quer dizer a outra necessariamente. O que quer dizer é que o governador Geraldo Alckmin conseguiu encaixar uma bola, conseguiu encaixar uma estratégia. Qual era essa estratégia? E eu venho falando disso desde segunda-feira aqui. Ele definiu essa defesa das prévias como uma coisa que ele sabia que iria emparedar o Dória. O Dória jamais poderia falar contra as prévias, porque foi eleito em prévias, e jamais disputaria contra ele, seu padrinho, uma primária ou uma prévia para se sagrar candidato. Então, nessa circunstância, ele não será candidato, mas ainda não está dado que vai haver prévias. E aí, qual é o jogo do Dória do outro lado do tabuleiro de xadrez? Ele vinha falando, Patrick, em colocar um representante dos prefeitos na Executiva Nacional. Agora, ontem, nessa entrevista para mim, ele já falou em colocar 2. Porque ele falou que a onda azul foi muito forte em 2016, elegeram prefeitos jovens, dinâmicos, que varreram o PT do mapa, e não é possível que esse contingente de novos gestores não esteja representado na Executiva. Aí ele até soltou farpas contra alguns tucanos históricos aí do partido. Disse: o Zé Aníbal e o Alberto Goldman não têm voto, o que eles estão fazendo lá na Executiva? Então, quer pôr 2 e não apenas um representante dos prefeitos. E falou: os jovens deputados, portanto os cabeças pretas, que são dinâmicos e que querem uma política mais dinâmica e mais ousada, também não têm representação na Executiva. Então eu vislumbro aí uma aliança entre ele e esses jovens deputados, entre ele e esses outros prefeitos, para tentar criar um equilíbrio de forças interno no PSDB, de modo a que essa coisa de prévias não seja decidida agora. Não seja definido na convenção que vai trocar o comando do partido, que necessariamente o PSDB vai escolher o seu candidato em prévias. Deixe isso para decidir o ano que vem. E o que ele espera até lá? 2 coisas. Que o perfil fique mais claro, um perfil de candidato mais próximo a ele. Ele defendeu isso na entrevista também. Falou que o candidato tem que ser alguém dinâmico, tem que ser alguém corajoso. Ele disse: eu sou corajoso, vocês não vão me ver no muro. Bateu pra caramba no Lula. Então ele quer se contrapor ao Lula, ser escolhido como a pessoa que vai polarizar com o Lula para aí ascender nas pesquisas e tornar a sua candidatura um fato consumado. É mais ou menos essa circunstância em que ele acredita que ainda vai conseguir vencer esse embargo do Alckmin, a candidatura dele. O Madureira, nas pesquisas, nos levantamentos de opinião, inclusive em alguns institutos, ele aparece até um pouquinho à frente, claro que dentro da margem de erro, mas à frente do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Enfim, como é que você viu essa colocação aí do Dória? Olha, Patrick, na minha opinião, o grande problema do Dória é sair pela legenda do PSDB. Eu coloco essa questão. O PSDB está perdendo muito do seu capital político, né? O PSDB, que fazia contraponto ao PT, digamos assim, na questão de moralidade com a coisa pública, da ética, do comportamento, ele perdeu completamente essa característica, mesmo porque não a tinha, né? Ficamos sabendo que eu era igual aos outros. Eu acho que se o João Dória realmente quiser ser candidato, eu acho que ele tem um potencial, eu acho que ele tem características para ser uma espécie de um Macron brasileiro. Para isso seria necessário que ele se desvencilhasse do PSDB. Ele deveria procurar uma outra legenda, o PSC, o Partido do Siri Cozido, por exemplo. Tem tanto partido no Brasil, né? Partido Cachaça e Piranha é o que não falta nessa terra. Então ele se encosta em qualquer outro lugar, mas sai do PSDB, ô Dória. Presta atenção.
Você acha que ele tem vida em outros partidos ou André Azar, como colocou aí o Madureira? Ele não tem vida em outros partidos, porque não há partidos para o Dória. O PSC, nesse momento, é o partido do Bolsonaro. Há até uma discussão sobre a eventual saída dele, mas tampouco o Bolsonaro tem alternativa partidária. O Dória sairia do PSDB para onde? Né? Por exemplo, esses nomes suprapartidários que surgem aí, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, eles são populares e suprapartidários enquanto não botam o pé no chão e vão procurar uma legenda. E aí? Em que partido o Joaquim Barbosa entraria ou a Carmen Lúcia? Essa é uma realidade inescapável. O Dória está preso ao PSDB, se ele quiser ser candidato em 2018, e preso ao Geraldo Alckmin. E a gente tem falado isso aqui há muito tempo, né, nesse programa. Não vejo hoje chances para o João Dória ser candidato a presidente pelo PSDB. Os motivos são simples. O seu padrinho, Geraldo Alckmin, fez as apostas corretas. A gente acha o Geraldo Alckmin mole, mas ele é, junto com Lula, o que faz a melhor leitura do cenário. Ele não foi fiador do governo Temer, portanto é independente. Ele havia perdido o controle do partido para o Aécio Neves. O Aécio Neves havia, inclusive, dado uma espécie de golpe dentro do partido, antecipou a sua reeleição. Era o fiador, ele, Aécio Neves, do governo Temer. De repente o Aécio caiu e não se levanta mais. O Aécio é carta fora do baralho do PSDB. O Alckmin, portanto, cresce em relação ao governo Temer, do qual é independente, e o partido inevitavelmente cai em seu colo. Dificilmente em 2018, no período de convenção, o PSDB não estará sob controle do Geraldo Alckmin. Nesse cenário, qual é a chance do Dória? Oi. O Andreasa, a sua tese é perfeita, desde que você consiga explicar isso para o eleitorado. Para o eleitorado, o Alckmin é PSDB, e PSDB é a farinha do mesmo saco, é isso. Prossiga, por favor, que está muito interessante o seu raciocínio. Não, mas eu sei, a verdade é o seguinte, nessa altura do campeonato, não precisa se explicar nada para o povo. O povo só vai ter que ter alguma explicação quando a campanha começar. A resolução interna do partido para que o Alckmin seja o candidato é uma questão, aliás, que o PSDB faz há muito tempo se lixando para o povo. Né? Então, a única chance do Dória... porque vocês vejam, ele espera que nas pesquisas se desloque poderosamente do Alckmin. Né? Ele tem uma intenção de voto muito maior e se imponha. Isso até agora não apareceu. Ele está na frente, mas como o Patrick disse, com 3% à frente da projeção do Alckmin. Não é suficiente. Então, repito, a chance do Dória está em que surja algo contra o Alckmin, decorrente da Lava Jato, violento, muito maior do que o Caixa 2 que apareceu até agora. Tem que ter uma grande corrupção, uma acusação de propina que destrua o Alckmin como destruiu o Aécio. Se não houver algo assim, dificilmente não será o Alckmin o candidato do PSDB. Eu tenho dúvidas. Eu lembro um pouquinho do processo, até a gente estava conversando aqui na redação outro dia, o Andreasa, do processo de primárias dos Estados Unidos, quando concorriam o Obama, que era o novo, e a Hillary, que era a candidata do establishment. Ele apareceu como essa novidade e se sagrou candidato e aos poucos a superou. É claro que para isso precisou um processo de prévias que o Dória está dizendo de antemão que não vai encarar um processo de prévias contra o seu contra o seu padrinho. Mas qual é o processo de prévias com o qual ele, João Dória Júnior, conta? É essa exposição que ele faz nas redes sociais de uma forma bastante bem feita. Eu estava vendo esse programa dele ontem, e ao vivo tinha 2.000 pessoas assistindo. Até hoje, um pouco antes do programa, já eram 200.000 que tinham visto. 215 mil. Ele tem um engajamento nas redes maior que muitos veículos de comunicação, e ele usa isso de uma maneira muito boa. Ele tem até uma equipe para fazer isso. Então, e ele não se furta mesmo a responder perguntas, mesmo quando ele chama jornalistas. Ele chama um variado perfil de convidados nesse negócio. Quando ele me chamou, eu falei, tudo bem, eu vou lá, vou te entrevistar como jornalista, não vou fazer um talk show de revista com você. Ele falou, beleza, pode fazer qualquer pergunta. E aí
E aí saiu o lead, que ele não tinha dito até agora, esse negócio de que não disputará as prévias com o Geraldo. Então ele conta com essa comunicação direta para galgar esses degraus nas pesquisas que o Andreasa falou. E conta com essa coisa que ele está fazendo também de uma maneira engenhosa, eu não sei se ela é efetiva como política pública, com essas parcerias com as empresas privadas, que permitem dar um tapa na cara da cidade e que em um ano pode funcionar, né? Pode funcionar. Ele está pondo banheiro novo nos parques, ele vai fazer um negócio de vidro lá, é muita cosmética? Mas isso pode render uma visibilidade para ele no momento em que vai ser definido o candidato. Se ele tem perna para entregar uma cidade muito melhor lá no final do mandato, eu tenho minhas dúvidas, porque ele tem um orçamento irrisório, é o menor em 5 anos, ele mesmo admitiu isso quando eu perguntei na entrevista, ele falou que está tendo de ser criativo porque ele não tem dinheiro, mas ele está sendo criativo, coisa que a gente pode dizer que o Geraldo Alckmin é tudo, mas criativo não é uma delas. Vai, Andreasa. Tem uma coisa que ele faz, o João Dória, e realmente eu reconheço nele dinamismo e coragem. E aprecio as parcerias com as empresas privadas. Acho isso uma coisa legal. Mas tem uma coisa que só ele faz atualmente. Todo dia ele reserva meia hora para dar uma pancada no Lula. E isso é o que se espera de um postulante a presidente. Porque, como eu tenho dito aqui, leitura correta do João Dória, o Lula será candidato no ano que vem. É o inimigo que estará no segundo turno, provavelmente. Então, todo dia o João Dória bate no Lula e isso é método. Aliás... Outra coisa, Patrícia, só para concluir sobre o Dória. Eu considero a Prefeitura de São Paulo, o exercício da Prefeitura de São Paulo, assim como o exercício do governo do Estado do Rio, uma espécie de túmulo político. Se você fizer um estudo dos prefeitos recentes de São Paulo, assim como dos governadores do Estado do Rio, nenhum conseguiu prosperar politicamente, depois, concluindo ou não o mandato. Isso é uma coisa para ser levada em consideração. Ser prefeito de São Paulo é politicamente complicado, não é eleitoralmente forte. Porque tem toda a questão da zeladoria, né? Enfim, é muito próximo da população. Vejam aí, Marta Suplicy, mas o Serra se elegeu governador menos de 2 anos depois. É a exceção. Mas é que ele já tinha um recorde de a exceção. E o Kassab se reelegeu. Vai, Madu. Não, só estava lembrando do Jânio Quadros. Mas o Andreasa não era nascido nesse tempo, felizmente, aliás, né? Do filo porque quilo. Mas eu acho Nem que você, Amador. O São Paulo é uma... Oi? Nem você era nascido. São Paulo, a cidade de São Paulo... Não era não, André. Você não era nascido. Não, você. É muito mais novo. Ele está falando de você, nem você era nascido. Eu já frequentava... Meu pai já me levava para palanque do Partido Democrata Cristão lá no Paraná, para eu falar que o Nelson Maculan era o candidato bunda suja. Eu falava no microfone lá lá do Ney Braga, no Paraná. Eu já fazia política, para você ver que vergonha. Mas não roubava, não. Mas olha só, o São Paulo é uma grande plataforma política. O problema não é o seguinte... O problema é você conseguir fazer uma bela gestão na cidade de São Paulo, e que é o lugar mais rico do Brasil, é onde está o dinheiro do Brasil. Agora, a Vera mostrou muito bem, lembrou. Em 5 anos é o orçamento mais baixo, né? Você é mais apertado de recursos. E você tem que ser criativo, você tem que ter o apoio da população, tem que ter a solidariedade da população. Agora, uma coisa que é até curiosa e diz respeito também, a Vera estava falando que a sociedade está quieta com relação à coisa do imposto, as coisas do Lula. Eu tenho observado um aumento muito grande das pessoas de se mobilizarem na internet, inclusive na questão do João Dória, na questão da presidência da República. As pessoas, eu acho que elas estão preferencialmente se manifestando através das redes sociais, do Facebook, enfim, dos fóruns todos que as pessoas têm. E isso, na minha opinião, aumentou muito. Vocês não reparam isso, não? Isso eu acho que já é um fenômeno que vem das últimas eleições. A única dificuldade, Madu,
que eu acho que nem os institutos de pesquisa, nem os pesquisadores acadêmicos conseguiram resolver, é se esse engajamento virtual se traduz efetivamente nas urnas, né, depois. Porque a gente via muito o engajamento virtual, o Aécio até tinha mais que a Dilma em 2014, a Marina tinha bastante, mas na hora da urna prevaleceu o quê? O velho e bom marketing na TV. Então, a gente vai ter que ver como isso vai... Eu acho que cada vez mais a influência vai ser maior do digital. E das notícias que se propagam, né, nas redes sociais. Eu acho que cada vez a influência vai ser maior. Eu ainda não sei se a ponto de eleger um presidente da República num país tão grande, tão multifacetado quanto o Brasil, que ainda tem disparidades regionais tão grandes. Acho que vai ser um bom exercício para a gente no ano que vem ficar atento a isso. Você ia falar sobre o Lula e o Dória, é isso, Patrick? Isso, tem esse trechinho. Coloca aí, Reginaldo, dessa conversa que a Vera teve ontem com o Dória. Vai lá. Eu tenho passado limpo, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho lava-jato, eu não recebi contribuição da Odebrecht, eu não recebi contribuição de JBS. O Lula disse, o João Dória é um nada. Eu já respondi, um nada, eu prefiro ser um nada do que ser um ladrão. E foi este nada, Lula, que venceu o seu candidato, Fernando Haddad, com 53% dos votos aqui na capital de São Paulo. Agora, com esse tipo de discurso, é difícil não vê-lo em 2018. Não vê-lo num palanque, né? Exatamente, Patrick. E o Alckmin percebeu já isso, porque ele também é quietinho, mas não é bobo. Ontem o Lula, naquele converscote lá que ele teve com jornalistas, ele falou, de forma até bastante desrespeitosa, que o Alckmin tem cara de quem mamou até os 14 anos e que empinava a pipa em frente ao ventilador. Primeiro lugar, que a mãe do governador morreu quando ele tinha 9 anos, então já foi de um mau gosto tenebroso essa fala, mas a gente não pode esperar bom gosto do Lula, aí já seria até demais. Então, hoje o Alckmin percebeu e reagiu com um certo atraso, mas respondeu ao Lula. Falou que ele não era menininho rico e que o Lula, que agora é riquinho em virtude dos 9 milhões que foram bloqueados antes. Mas quando ele responde é sempre num tom bastante abaixo ainda. Ainda vai ter que fazer muito media training para chegar nesse grau de impetuosidade ali do prefeito. Mas é engraçado ver os dois esgrimindo ali sem romper a amizade. Vai ser interessante isso. O Andreas Amadou... E o Lula é mamador, né? O Andreas... O Lula é mamador, né? Olha, em várias modalidades... Em várias aplicações do verbo mamar, o Lula se encaixa. É mamador. Tá mamando há muitos anos. Olha só. O Andreas, o Madu, deixa eu só fazer um breakzinho aqui. Eu preciso ir para a nossa janela comercial, mas eu vou voltar falando do Lula, do protesto que teve ontem aqui na Paulista, e a gente engata com essa questão envolvendo essa conversa. Eu quero, solta aí, Reginaldo. O Reginaldo já tá procurando. Pode ser? A gente volta já falando do ex-presidente Lula. Vai lá. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETCESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Olá, eu sou o Taiguara Elou, presidente do CETCESP. Gestão de custos no transporte é essencial para alcançar uma maior competitividade e promover a satisfação do cliente com rentabilidade. E qual empresário nunca sonhou com isso? É preciso fazer uma gestão competente de custos, que otimize o processo operacional das transportadoras e reduza despesas desnecessárias. Quando o frete é reajustado, as empresas do setor ganham o fôlego necessário para manter a qualidade dos serviços prestados, garantindo assim o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional. Afinal, 61% das riquezas do país passam necessariamente pelas mãos, ou melhor, pelas rodas dos veículos de carga. Transporte bem administrado é o Brasil bem administrado. Siga o CETCESP no Facebook e fique por dentro das nossas ações. Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891-1090. 3891-1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Em pauta no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a transformação digital. Assunto cada vez mais presente na vida das pessoas, seja em casa ou nos negócios. Por isso, a inovação é peça-chave nas discussões de especialistas e executivos de gigantes do setor. Quem está em constante reinvenção também conquista a confiança do consumidor e uma fatia importante num disputadíssimo mercado. Segundo o presidente da TOTUS, Laércio Consentino, empresas que não conseguirem perceber a mudança da sociedade cada vez mais conectada ficarão para trás. Consentino ainda elenca os pilares que merecem atenção especial. Um é cultura e ambiente, o outro é processo de atendimento e o outro é oferta e portfólio. A própria TOTUS está passando por isso. A gente tem que sair de uma empresa tradicional, que você tinha um baixo volume de informações, com pouco compartilhamento de informações, para uma grande quantidade de informações, com a necessidade incrível de fazer análise em tempo real, para você entender o que está acontecendo, para ver qual a previsibilidade do comportamento dos seus clientes. E nesse processo, as startups são peça-chave. As grandes empresas, muitas delas precisam se reinventar e precisam aprender uma nova forma de fazer a mesma coisa que sempre fizeram, tá? Então, a aproximação junto a uma startup, muitas vezes, é um caminho mais curto, com certeza vai facilitar o entendimento do que está acontecendo e você transformar a sua empresa em função disso, tá? Laércio Consentino, presidente da TOTUS, estará em um dos painéis do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Oferecimento TOTUS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse totus.com e saiba mais. E use seguro tipo você. Jovem Pan. Nosso produto é a credibilidade. Alô? Aí, ó, o Madu pediu, o Reginaldo colocou, ó. Aumenta aí, Reginaldo. Alô? Vamos continuar falando do ex-presidente Lula, que a gente já tinha tratado no bloco anterior, mas tem mais aqui, além do Convescote, viu, Vera, que ele teve ontem com jornalistas, ele participou de uma manifestação aqui na Paulista, na Avenida Paulista, convocada pelo PT e por movimentos sociais, essa manifestação que aconteceu ontem à noite. O protesto acabou reunindo um público pequeno que assistiu a mais um discurso do Lula, né? Sobre a condenação no caso do Triplex, o petista afirmou que os adversários se valem de processos porque não conseguem derrotá-lo na política. E mais uma vez, ele afirmou sem nenhum constrangimento, tem uma aspas dele aqui: nenhum deles é mais honesto do que eu neste país. Vai você, Andreasa. Ô, Patrick Santos, primeiro uma observação, os nossos ouvintes estão falando, a Vera é poderosa, fez inflar o pato da... E eu mudei Fiesp, a câmera, é isso que você vai falar, poderoso, né? Você mudou a câmera para não mostrar o seu telhado. Você viu? A Vera que toma cuidado agora. Explica isso. Obrigado, Silvio. Agora fica Olha, aqui isso mostrando é muito minhas poder, trocas de mensagem aqui no WhatsApp, ó. Tenho que ficar esperta. Se ele der um zoom aqui, pega esse celular da Vera. Patrick, eu vou falar com o Renan Calheiros para ele te arrumar uma bolsa implante. Mas eu quero ir no avião da lá FAB. em Recife. Olha o bullying com o colega. Tudo incluído. Bolsa implante. Agora, vai lá, André. Sobre o evento aí dos Mortadelas ontem, é o seguinte, evidente que foi um fracasso. Qualquer leitura, análise, qualquer contabilidade, verá que não havia ali mais do que 1.500, 2.000 pessoas. Os organizadores falam em 15 mil. É mentira. Havia menos de 2 quarteirões. É um cálculo simples, né? Até eu sou capaz de fazer. Um fracasso. Então, para a compreensão de quem é razoável, de quem faz análise, de quem é intelectualmente honesto, o evento foi um fracasso.
Porém, para o Lula, para os petistas e para a narrativa que querem construir, o público, a audiência não tem importância. E isso é um ponto muito importante em tudo que acontecerá de agora em diante na campanha já em curso do Lula. O que importa é o palanque. Não importa qual seja. Eles mesmos chegam próximos de declarar isso. O que lhes interessa é ter o espaço, é falar diariamente sobre caixão, sobre o que houver. E assim será. Então, vamos dizer aqui, foi um fracasso. Foi. Mas, do ponto de vista do discurso, da mensagem que eles querem passar, foi? Não foi. Para a militância, para os 20% que eles têm e precisam cultivar, foi um fracasso? Não foi. E a gente não pode perder isso de vista. Há uma narrativa para um público específico que se alimenta disso. E é o público que basta para colocá-lo no segundo turno. E é um público que está diminuindo a cada dia, né, ô Madureira? Vai você. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um público que vai encolhendo pelo Brasil afora. Ontem vi fotos, até acho que foi no Rio Grande do Norte, em Natal, tinha rigorosamente meia dúzia de gatos pingados. Não é figura de linguagem, não. Tinha 6 pessoas segurando pateticamente aquele cartaz dizendo que a eleição sem Lula é fraude. Que já é o discurso que eles estão preparando. Mas eu acho que eles estão encolhendo sim, estão perdendo reverberação na sociedade. E eu acho que agora, ontem o Lula sofreu um rude golpe, né? Até 2 detalhes que me escaparam ontem. Quando o juiz Sérgio Moro congelou os bens do Lula, vejam só, meus amigos, ele tinha R$600 mil em conta corrente, ou seja, naquela conta do banco que você tem do Bradesco, do Itaú, do Santander, seja lá o que for, né, que você guarda ali o seu dinheirinho para pagar suas contas de luz, água, enfim, as despesas, o Lula tinha R$600 mil. 600 mil reais. Ele pegaram um plano de previdência dele com 9 milhões. Sendo que ele fez o seguinte, no plano de previdência você paga todo mês por anos a fio, né? Você, com muito sacrifício, muitas pessoas pagam um plano de previdência fiscal. Ele fez um Brasilprev o seguinte, ele pegou um dinheiro e botou lá de uma vez só 9 milhões. Isso é lavagem de dinheiro, pessoal. De onde é que veio esse dinheiro? Quer dizer, o Luiz Inácio Lula da Silva, a proa dele é a proa da cadeia, entendeu? Não tem alternativa. Esse papo, perdão, de que eleição sem Lula é fraude, é justamente isso. Eles estão se pendurando, né, numa pretensa política, que isso não é política, numa pretensa política para escapar da cadeia. E o Lula e o que resta do PT estão se isolando da sociedade, estão cada vez mais isolados. Eu vou dizer para você, André, eu sei que você não vai concordar comigo, mas eu aposto com você, em 2018, eles vão vir atrás do PSC, que é o partido do Siri Cozido, que é o meu partido favorito. Vera. Foi pequeno, eu acho que talvez mais que 2.500, devia ter em torno de umas 5 mil pessoas ali pelas imagens que eu vi, porque aqueles 2 quarteirões ali em torno do MASP que eles ocuparam estavam mais ou menos lotados, mas 15 mil é sonho de uma noite de inverno, não chegou nem perto. E mais do que o tamanho do negócio, porque eles ainda têm aparelhos para colocar gente na rua, eu acho que mais do que o tamanho, o que choca é a falta de representatividade e a presença dos mesmos de sempre. Estavam lá Suplicy, estavam lá os petistas, vieram as senadoras, os senadores, os deputados, mas era a militância só que tinha na rua, não tinha gente que saiu da sua casa indignada pelo fato de o Lula estar sofrendo uma suposta perseguição, que poderia acontecer em outros tempos. Eu acho que mesmo na época da ditadura militar, quem não era petista, quem não era simpatizante do Lula, defendeu na época da sua prisão ali, de poucos dias, e que foi uma prisão até tranquila, ele diz ali que foi muito bem tratado e tal, mas houve uma, digamos assim, uma defesa cívica do Lula naquele momento. Nesse momento não tem defesa cívica do Lula. Quem faz a defesa do Lula é apenas o grupo de convertidos políticos ao PT e ao petismo. A senadora Gleisi Hoffmann, e a gente vai tratar, acho que agora em seguida, né, da agressão que ela sofreu, não é, Patrick? Isso, exatamente. Vamos já entrar nisso? Eu queria fazer um contraponto aí para ver se a senadora Gleisi Hoffmann entende alguma coisa. Ela veio ontem
ontem para São Paulo e no voo, Vera, Andreasa e Madureira, ela foi hostilizada, né? Quando ela se preparava para deixar a aeronave, um homem começou a gritar com ela dizendo que o PT acabou com o nosso país. A senadora, que assumiu, né, a presidência do partido, é bom a gente lembrar, há pouco mais de um mês, respondeu à provocação, mas sem levantar a voz. Ela afirmou que chegava em São Paulo para cuidar dos 14 milhões de desempregados que o governo de vocês gerou, né? Aí se referindo provavelmente ao rapaz que estava no... enfim, e aí era sobre isso que eu queria falar. Temer, né? Porque ontem aconteceu isso, que é lamentável sob todos os aspectos, tá? Eu acho que a gente tem que parar no Brasil com essa cultura do enxovalhamento das pessoas. Não dá para ser assim, gente. Não dá para divergir desta maneira. Não dá para as pessoas serem atacadas em lugares públicos, em restaurantes, em voos. Isso vale para a senadora Gleice Hoffmann, vale para Miriam Leitão, vale para o Cristóvão Buarque, vale para todos, independentemente da sua linha ideológica, da sua filiação partidária. Não é dessa maneira incivilizada que se resolvem diferenças políticas. Dito isso, a senadora Gleice Hoffmann, que menos de 24 horas atrás sofreu esse tipo de manifestação lamentável, usa o velório do Marco Aurélio Garcia para dizer: eu espero que a segunda instância de julgamento do TRF não faça uma decisão política. Portanto, ela está usando um velório para dizer que ou o Lula é absolvido na segunda instância ou a decisão será política. Portanto, para desacreditar as instituições. Então, ela está contribuindo para barbarizar as instituições, para interditar o debate, para esse tipo de coisa incivilizada, para irrazoabilidade política. Ela está contribuindo para isso. Quando ela invade a mesa do Senado, fica lá acampada, comendo marmita, ela que é uma senadora da República, ela está contribuindo para que você baixe o sarrafo dos argumentos políticos e passe para esse vale tudo que se vê nos aviões, se vê nos restaurantes. Então, eu acho que a senadora Gleice Hoffmann, que sentiu na pele isso, deveria parar, refletir e ver se essas atitudes dela, como presidente do PT, estão ajudando a civilizar o debate ou estão fazendo com que ele seja cada vez mais esse fla-flu irrazoável que estamos vendo. Andreasa. Ela não vai parar, muito menos refletir, porque refletir exige uma certa capacidade de abstração que essa senhora claramente não tem. Eu falei aqui que ela foi escalada pelo Lula para fazer esse papel. É o papel do ódio. Por isso eu digo também que ela não será candidata a coisa nenhuma, presidente. Ela não é o plano B. Ela é o boi de piranha do Lula. Vá em frente, puxe, radicalize o debate, radicalize o discurso, jogue para a militância, jogue para a esquerda, enquanto eu, Lula, seguirei o caminho da vítima na campanha judicializada que eles todos criaram. Vocês já viram um modo como essa senhora se refere ao Sérgio Moro, né? Agressiva e violenta e polarizando, aliás, como o Lula fez quando do testemunho dele, né, quando ele foi lá prestar depoimento na condição de réu, ela fala do meu estado do Paraná, quer dizer, como se ele fosse um adversário político dela regional, que ele não é um juiz federal e que só não a está julgando porque ela tem foro privilegiado. Essa que é a verdade. Ela é uma senadora, mas ela é ré. Não nos esqueçamos disso. É muito importante. Então, é horrível o que aconteceu, é horrível que alguém seja agredido publicamente, seja interpelado como ela foi, mas quem estimula a violência e o ódio no debate público no Brasil é o petista. Outra coisa, quando ela vira para o camarada e diz que eu vim aqui resolver o problema dos 14 milhões de desempregados que o seu governo criou, o cara tem a obrigação de responder para ela, mas eu não votei no Lula, eu não votei na Dilma. E isso é fundamental. Os responsáveis pelos 15 milhões de desempregados no Brasil são os governos do PT. Bom, quando o programa é bom, o tempo passa rápido. Madu, eu preciso chamar uma última janela comercial, mas eu quero ouvi-lo sobre essa questão rapidamente. Por favor, Madu. Não, serei bastante rápido. Eu só quero fazer uma ressalva, Andreasa. Quando você diz que a Gleice Hoffmann é boi de piranha, você está ofendendo tanto os bois quanto as piranhas. Por favor, em nome dessas duas categorias animais, você seja mais comedido, porque eu, inclusive, né, enquanto filho de piranha, eu me sinto ultrajado com esse tipo de comparação. Vamos aos comerciais, por favor. Vai lá, Reginaldo.
A tecnologia muda diariamente o mundo e a Jovem Pan está atenta para essa evolução. Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Transformação digital. Especialistas e empresários estarão reunidos no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo para discutir o presente e o futuro. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute. Transformação digital. Oferecimento TOTUS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse totus.com e saiba mais. E use. Seguro tipo você. Plantão de inverno Axê. Dor de garganta? A garganta inflamou? Conte com Flogoral. Flogoral é 3 em 1. Além de analgésico e anti-inflamatório, também é anestésico, agindo a partir de 5 minutos. Flogoral em pastilhas spray. Alívio rápido e seguro para adultos e crianças a partir de 6 anos. Neste inverno, não esqueça. Dor de garganta? A solução é Flogoral. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Flogoral, cloridato de benzidamina. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Aqui nos estúdios, o Anderson Costa trazendo aí os melhores caminhos. Sexta-feira normalmente tem trânsito difícil. Alguma coisa mudou numa sexta-feira ou não, Anderson? Olha, Patrick, hoje está até pior. A CT já registra agora 118 quilômetros de congestionamento. Pior caminho a marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna, desde a saída ali da Castelo Branco até o acesso já à região do estádio do Canindé, na rua Zurita. 14 quilômetros de congestionamento agora. O corredor norte-sul travado no caminho do aeroporto, desde a região do viaduto Santa Generosa até a chegada já a Congonhas, ali no viaduto João Julião da Costa Guiar. Há problemas também na marginal do Rio Pinheiros, que apresenta congestionamento agora no sentido da Castelo Branco, a partir da saída da Roberto Marinho. Ideias Pan. O melhor das marcas e produtos, com Marcelo Queiroz. Olá, hoje vou falar de uma ideia que eu achei muito criativa e muito interessante, vinda diretamente de Chicago, nos Estados Unidos. É um trabalho da agência Léo Burnet para o Museu de História Natural. É uma ideia que dá voz a animais, plantas e outras espécies, tanto do reino animal como vegetal, que existiram há milhões e milhões de anos. It's me, the Eurasian Jay. Do you have a minute? Como teria sido, por exemplo, a voz de um dinossauro do período Jurássico? A resposta está nas longas filas dos moradores e turistas de Chicago que estão participando desta campanha. A voz de um braquiossauro, por exemplo, pode ser de um homem, mulher ou criança, que tem à disposição mais de 100 textos criados pela agência, cada um deles com 1 ou no máximo 2 parágrafos de extensão. Todos esses textos fazem uma combinação de humor e história natural, obviamente supervisionada por um especialista em museus. Para mim, esse é o tipo de estratégia que deve prevalecer na publicidade a partir de agora. É uma estratégia de engajamento, na qual as pessoas se sentem importantes por participar do desenvolvimento da marca e de seus processos de comunicação. Um dos publicitários envolvidos nesta campanha do Museu de Chicago analisa que o mercado cultural tem se tornado cada vez mais competitivo, o que é a mais pura verdade, já que o tempo das pessoas está cada vez mais disputado pela mídia, pelas redes sociais e pelo crescente número de opções de diversão e entretenimento. O museu hoje em dia precisa disputar atenção com cinema, com shopping, com esportes e, acima de tudo, com os próprios museus, que vêm oferecendo atrações cada vez mais sofisticadas, com recursos tecnológicos que envolvem muitas novidades de som, imagem e interação digital. Outro aspecto muito importante nesta ação da Léo Burnet é a simplicidade, ou seja, é apenas o uso da voz. Isso gera, com certeza, um resultado muito positivo e um grande envolvimento do público-alvo com a necessidade básica da comunicação, que é atrair mais visitantes para o museu. Parabéns a Léo Burnet, de Chicago, pela ótima ideia e pelo ótimo trabalho. É isso aí, você ficou com Ideias Pan. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira, faltando agora 6 minutinhos para 6 horas da tarde.
Rádio Leitura. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, qual a dica, o livro desta semana aqui para os nossos ouvintes e internautas, Andreasa? Eu vou falar sobre um livro, um tipo de livro do qual há uma grande tradição, uma tradição histórica no mundo universal, mas que se tornou raro, a fotobiografia. Há uma fotobiografia extraordinária no mercado, um lançamento, um livro de arte, né, um coffee table book, sobre o extraordinário personagem que foi Osvaldo Aranha, conhecido pelo delicioso filé, né, que o homenageia, porque de fato era o filé como ele gostava, mas que foi um personagem extraordinário da história brasileira, que morreu há cerca de 60 anos, há quase 60 anos, e que é muito pouco conhecido hoje. Mas que foi um grande estadista, né? Um liberal, um democrata. Fotobiografia significa que há a história do Osvaldo Aranha em palavras, com textos, mas sobretudo ilustrada. A pesquisa iconográfica do autor, do Pedro Corrêa do Lago, é extraordinária e mostra um brasileiro que presidiu as sessões fundamentais da ONU. Um brasileiro de grande estatura, um dos principais responsáveis pelo surgimento do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, um dos pilares da Revolução de 30, né? Ele era o liberal, o equilíbrio democrático no governo Getúlio Vargas, a relação dos dois muito interessante entre Osvaldo Aranha e Getúlio Vargas. Ele foi ministro da Justiça e da Fazenda, depois romperam quando veio o golpe do Estado Novo. É um livro muito interessante, das coisas mais finas, mais preciosas publicadas no Brasil em muito tempo. E é muito curioso que trate de um personagem como Osvaldo Aranha, um estadista, um grande homem público, no momento em que o Brasil não tem sequer um desses para apresentar. Aí está. Boa dica, eu ganhei esse livro, vou vê-lo com mais carinho agora. Eu ganhei, deixei ali no canto, mas vou ver. Eu tenho aqui, o livro é muito bom. Legal. Eu tenho o livro, é realmente extraordinário, vale a pena. Legal, aí a dica do nosso Carlos Andreasa no Rádio Leitura. Agora vamos à participação dos nossos ouvintes, né? Com João Dória rejeitando a disputa de prévias, né, no PSDB, quem se destaca como possível candidato tucano à presidência em 2018? O que os nossos ouvintes estão dizendo, Reginaldo? Antônio Eduardo, da Freguesia do Ó. Eu vou responder a pergunta de vocês utilizando um personagem do Chico Anísio, né, do programa Chico City, que seria o Geraldo. João do Butantã. PT e PSDB são tão iguais que, se para o PT o candidato é o Lula, para o PSDB sobra quem? Fernando Henrique Cardoso. Guilherme de São Paulo. Sobre o assunto do PSDB, quem é que pode ser um candidato? Na real é que não tem ninguém. Sendo sincero, o único cara que seria mais interessante de se votar era realmente o Dória, já que o Dória não vai estar lá, vai votar vai ter prévia com quem? José Serra e Alckmin. Os dois são meio xoxos, então não tem muito o que fazer. Aí, Vera, a participação xoxos ou chuchus, né? Gente, estamos caminhando para a reta final do programa. Temos música? Temos Vera? música. Eu tinha pensado no nosso amigo o Patinho, né? Lá vem o pato aqui para colar, mas eu chamo a atenção para esse meme sensacional que o Silvio fez aqui, ó, do Henrique Meirelles, tá? Para quem nos vê com imagens. Tem ali segunda a sexta, o Meirelles dormindo e a quinta. E hoje é sexta, pessoal. Aí tá ele felizão, acordadão lá. Sexta-feira, bom fim de semana para todos. Tchau, gente. Tchau, Andreasa. Tchau, Badu. Tchau, bom fim de semana para todo mundo. Até semana que vem. Solta o patinho aí, Regi. Tchau, pessoal. Tchau. Pato aqui, pato acolá. Você criou um galo, um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor.